E é Ele que faz tudo isso funcionar. Então, assim, uma das coisas que eu tenho na minha vida hoje é outra coisa também. Essas famílias precisam ser acompanhadas durante a semana. Tem que ter pelo menos um dia na semana para alguém visitar eles. Tem que existir um ministério. A igreja chama por cuidado. A gente está constantemente em igrejas que tem chamado pela... que tem exercido a coisa do consumismo, né? Da gente consumir, da gente não culto. Então, precisamos lembrar de cuidar, pessoal. E eu sempre falo que para eu cuidar eu preciso ser cuidado. Então é sempre uma hierarquia, vai descendo, né? E essas famílias precisam ser cuidadas. E o cuidado, muitas das vezes, querida, se você mandar uma mensagem para essa mãe e perguntar para ela como que ela tá durante o dia, mas não só mensagem, por favor, porque a gente tá acostumado a achar que o online resolve. Não. Lembra que Jesus sentou à mesa. Lembra que Jesus lavou os pés, que ele partilhava o pão. É o contato. É o contato. Gente, eu consigo ver claramente, sabe assim, quando Deus se revela na minha vida através de coisas muito pequenas para outras pessoas, e para mim é incrível. Eu tenho amigas que teve uma época que a Adele teve muita crise, e a Adele agora ela tá passando por isso. Ela perdeu o pai dela em novembro, então ela tem desenvolvido crises, ela tem mudado muito o comportamento. E muitas das vezes eu não dou conta de limpar minha casa. É a última coisa que eu faço, limpar minha casa. A minha prioridade é sentar com Deus primeiro, porque sem Ele não tem como eu sobreviver a nada disso. E depois é cuidar de mim e cuidar da minha filha. Então tem dias que eu preciso passar o dia inteiro grudada com ela. E aí minha casa não estava sendo cuidada. Então eu tenho amigas que são amigas do Senhor. Isso é tão precioso, queridas. E essas minhas amigas que são amigas do Senhor, algumas delas me trazem comida congelada. Eu tenho uma outra que vem na minha casa e deu uma faxina. Eu tenho uma outra que volta e meia, ela traz a filhinha dela pra ficar com a minha filha. A filha dela é ensinada de como minha filha funciona. A filha dela respeita. E ela é uma criança. Então, assim, ela tem questões de criança. Na hora que ela fala, Adélia, eu não quero fazer isso. Ela é uma criança e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém espera a perfeição de ninguém, gente. O único perfeito foi Jesus. Mas a gente espera relações verdadeiras e honestas, sabe? E essas minhas amigas, quando elas começaram a sentar à mesa comigo, elas falavam, amiga, eu não sei lidar com a sua filha. E eu falava, mas você quer saber? E ela, quer. Eu falava, então tá tudo bem. E eu informava, e eu orientava. E hoje, se eu precisar fazer alguma coisa, eu tenho amigas que podem ficar com a minha filha. Gente, eu não sei explicar pra vocês. Isso que eu tô contando pra vocês é 1% de toda a maternidade atípica. Na grande maioria, você não vai achar famílias atípicas que tenham alguém que possam ficar com seus filhos pra que ela faça qualquer coisa. Não tem. E aí, isso faz com que a gente não consiga ver Jesus. Porque como esse Jesus que cuida, que ama, que protege, que dá amizades para outras pessoas, não dá para mim, por que não? Não é que ele não dá, é porque talvez as pessoas que ele tá chamando tenham recusado essa oportunidade, porque não vem vantagem. É o que eu falo, eu costumo dizer que a gente é o membro menos valioso diante do corpo. Não para Deus, porque para Deus nós somos feitos iguais, mas pro corpo da igreja, porque a gente não dá hype, a gente dá trabalho, a gente é demanda, entende? Então vai dar trabalho. Mas aí, se você se lembrar que a recompensa é Cristo, que todo servir para Ele tem recompensa, você vai colocar o teu coração disponível para servir. E aí nós podemos ver o Cristo revelado. E hoje eu sei que Jesus, ele cuida de mim, da minha casa, da minha filha, através dessas pessoas. Somos nós que vamos revelar o Cristo. A Bíblia vai dizer que o mundo, ele tá ansiando pela revelação dos filhos de Deus, né? E eu tenho feito um trabalho na clínica onde a minha filha passa, mais de anos, de pregando o evangelho. Inclusive, recentemente eu montei um kit para cada uma de algumas mães, que era um kit para elas fazerem devocional, para elas aprenderem a fazer devocional, né? Que o Senhor me instruiu a montar, e eu montei. Só que assim, queridas, eu não tenho para onde mandar essas mães. Eu não tenho. Eu cheguei a sentar com o pessoal da liderança da minha igreja recente e falar sobre isso. Queridos, eu não tenho pra onde mandar. Eu não posso mandar elas pra um lugar que eu não tô entrando. Sabe? Que nem domingo agora aconteceu um caso na minha igreja
que a Adélia, ela tava totalmente desorganizada. E quando a gente chegou, da hora que a gente chegou, até a hora do dízimo e oferta, a Adélia, ela gritava, ela se debatia, ela chorava. E aquilo vai causando um estranhamento durante todo o corpo da igreja, aquilo vai causando um desconforto. Você consegue ver os olhares, sabe? Tudo isso. Então, assim, se quem tá lá em cima nos abraça, nos inclui no corpo, o corpo para de achar aquilo estranho e passa a achar aquilo parte do corpo. Para de rejeitar como um enxerto mal feito e enxerga como uma parte do corpo. E Deus, ele trabalha com diversidade, certo? Vai ter pessoas de outra etnia, às vezes dentro da igreja, vai ter famílias que é um pai com um filho, vai ter famílias que são os avós com um filho, vai ter família que é só a mãe, o que é o pai e os filhos, ou só o marido e a mulher. É a diversidade, entendeu? E é isso, assim. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, eu falei pra professora Denise, me chamem. Eu quero poder ajudar, eu quero poder falar, sabe? Eu quero poder instruir sem medo. Ai, mas irmã, eu não sei eu não sei qual nome eu posso dar. Dá o que você sabe, pergunta o que você sabe. Tem um pastor Glauco, que ele é um dos pastores de referência. Eu tenho muita vontade de fazer o curso dele, mas é no Rio de Janeiro. O dele da pastora Aline. Eu não tenho como ir pro Rio de Janeiro, mas se eu tivesse, eu iria. É sobre inclusão. E ele conta que ele, como pastor, rejeitaram o filho dele quando ele teve filho autista. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Precisa tratar isso como na igreja. Eu já falei, quero reforçar. Não é sobre fazer da igreja uma clínica. Não é isso. Mas é sobre lembrar a igreja que Deus que fez você, fez também essa criança típica. É sobre servir a vida dessa família, sabe? É sobre ela se sentir constrangida do amor de Deus. Gente, quando o amor de Deus nos transpassa, e eu me sinto constrangida pelo amor de Deus, logo eu constranjo através do amor de Deus. E aí aquele que é constrangido, você entende? É um trabalho, você entende? Que a água fluindo, ela vai fluindo, vai transbordando, vai indo. Então hoje seria isso, queridas. Incluir essa família significa ouvi-las, entendê-las, instruir as crianças sobre... E presta atenção, não é sobre... Gente, não faremos isso porque fulano não pode, pelo amor de Deus. Isso não causa inclusão, isso causa aversão. As crianças vão achar que essa criança ela é um rei. E aí isso não cria conexão. Amigos podem dizer a verdade para outro amigo, tá bom? Amigos podem dizer não para o amigo, tá? A gente só precisa achar a forma certa de fazer isso. No link que eu tô indo, que é uma célula, eu até conversei com a dona da casa, ela, Vânia, como que a gente pode te ajudar? Eu falei, a primeira coisa é ensinar os seus filhos a dizerem não pra minha filha. Aí ela, não, como assim? Eu falei, isso? Eu falei, a gente não quer que eles sejam amigos? Ela, sim. Eu falei, então, amigos podem dizer não pro outro amigo. Eles vão entender como ela funciona e vão conseguir dizer não pra ela. E aí eles vão entender que ela é parte da amizade deles. Ela não está acima deles, entende? Ela funciona de um jeito diferente, que vai precisar de questões diferentes. Mas ainda assim, ela continua sendo igual a eles diante do Senhor. E aí é que a gente cria conexão, porque senão a gente cria aversão. Tá? Essa criança ela não é um rei, essa criança ela não é uma rainha, ela tem dificuldades. Mas o que for dentro da condição que der pra funcionar, a gente tem que fazer funcionar. E o maior problema que eu vejo, na verdade, é a gente não causar estresse. Então você quer dizer sim pra tudo pra essa criança autista, pra não causar o estresse nela. Porque lidar com o estresse da criança autista, o desconforto que a criança autista vai gerar, é o mais difícil do que você lidar com a criança típica e dizer pra ela que não, ela não vai fazer aquilo porque o fulaninho não pode. Não, que isso não vai acontecer porque o fulaninho não pode, porque para o fulaninho não dá. E aí você prefere lidar com o estresse dessa outra criança. E aí a gente não tá ajudando ninguém. Entendeu? Gente, eu vou encerrar aqui, porque se vocês me largar, eu vou fazer um vídeo de 3 horas, tá bom? Mas eu quero orar por vocês, por essa reunião, tá bom? Peraí.